Como já dizia o cara mais apelão da Tower of God, qual é a graça de ser o rei da torre? Diga a Zahard que pode ficar com sua posição entediante. Eu vou sair da torre. O Urek Mazino é o personagem que, de longe, é aquele que pode peitar e aonde ele quiser nessa torre. Ninguém para ele. Simplesmente todo mundo respeita o status de poder dele. Quarto do ranking dos High Rankers da torre de Tower of God, você vai entender exatamente qual que é a capacidade desse carinha incrível aqui, desse anime maravilhoso. Entrar na Torre de Deus e simplesmente subir ela em menos de 50 anos não é pra qualquer um. Galera, ele subiu em menos de 50 anos. E você talvez deve ter pegado outros vídeos meus eu explicando pra vocês como isso é possível. Bom, o Shinsu ali dentro faz você ficar mais jovem. Rejuvenesce um bom tempo, né? Então, tá explicado aí. Ele subiu a torre muito mais rápido que os grandes líderes das grandes famílias. E o próprio Zahard, entendeu? Depois de subir a torre, ele acabou fundando a Awakening Song, que é um grupo, organização que pretende sair fora da torre. Então eles investigam várias coisas ali para arranjar um meio e pessoas que tenham esse mesmo intuito. Cair fora dessa torre e sair desse regime ditatorial de Zahard. Claro que ele também não comanda tudo sozinho. Um cara da naipe dele não vai querer ficar comandando tudo assim. Não é o estilo do Urek. Colocando o Baek Ryun para comandar essa organização que ele criou, para ele poder ficar um pouco mais livre, leve e solto ali na torre para fazer o que ele bem entendesse. Aliás, também o símbolo dessa organização está cravada nas costas do Urek e em coreano traduzido seria como se fosse um pinheiro, né? A influência de Urek não se estende simplesmente pelo fato da sua força, mas é comparável com a das 10 grandes famílias. Bom, vocês viram nos últimos capítulos com a Rua de Tower of God, na qual simplesmente a presença dele fez com que o próprio exército revolucionário pensassem no que fossem fazer e batessem em retirada. Ele não é alguém que eles possam ignorar. Vocês viram a cara do líder da organização ali, olhando pra ele? Vamos cair fora daqui. Simplesmente foi isso. Eles não querem problema com o cara. Calma, se você não viu o mangá e não sabe do que eu tô falando, você viu ele sim, na segunda temporada. No começo da segunda temporada, vocês acabaram vendo o Urek trocando socos com o Ban dentro daquela criatura atrás daquela flor. Só que o Ban simplesmente só conseguiu dar um arranhãozinho no rosto dele, o que chamou a atenção de Urek, pensando em ter investigações a mais sobre esse garoto que é o irregular. Bom, depois mais pra frente eles acabam, agora o spoiler, tá? Spoiler do caramba, eles acabam se encontrando no andar 43, que é o conhecido como o Andar da Morte, na qual houve uma grande batalha contra o Helljoy, personagem que tinha um poder muito grande, culpa do próprio Urek, né, que deu aquela redtriça pra ele, pensando que ia ajudar o garoto a ser um grande lutador, pensando na justiça e tudo mais, só que acabou que o cara deixou se levar pelo próprio poder. Eu devo dizer pra vocês que o andar 43 foi muito importante pra mim no entendimento sobre o Urek e a força que ele tinha, porque foi nesse andar em que ele usou apenas um dedo, 1% da força dele pra poder parar o Caracas. Então daí você vê a energia e o poder dele. Bom, ele é conhecido como um grande manipulador de ondas, ele consegue criar aqueles bangs, aquelas bolas de energia que o Ban penou para aprender, ele teve que treinar com grandes meditações, né? Ele faz em questão de velocidade da luz, assim, muito rápido para poder lutar. Então, você enfrentar o Urek, a chance de você conseguir vencer o Urek numa batalha, se você não for um bom manipulador de Shinsu, é baixa demais. Tá, depois de tudo que eu falei, essas coisinhas pra vocês talvez vão pensar quando que ele entrou na torre. Em algum momento da história é explicado que ele entrou na torre perseguindo o Phantaminion. Qual que é a relação deles dois, nós não sabemos ainda, pelo menos eu não lembro disso no mangá. Não lembro disso no mangá. Só sei que o Phantaminion, ainda com a posição de rankers ali dentro, é um dos mais tops. Ele fica acima do Urek, fazendo com que o Urek brigasse até mesmo com a organização da torre com relação a esse tipo de rank, né? Porque eles acabam ranqueando da forma deles. Aliás, como é que o Urek conseguiu a posição de quarto colocado? Quando ele chegou no 100º andar, ele passou por um teste de Arenhon, um dos grandes líderes das grandes 10 famílias, aquele branquelo lá. E na qual o teste era muito simples, gente. Ele precisava aguentar durante 10 minutos consecutivos vários ataques de Arenhon. Bom, ele conseguiu essa façanha, mas não só conseguindo aguentar, mas mantendo uma luta de certa forma uniforme contra ele, fazendo com que a fama dele eclodisse em todos os cantos da torre. Né? Por isso todo mundo conhece o Urek Mazino, aonde ele vai, o pessoal já olha pra ele com um olhar diferente. Claro que quando o personagem consegue ganhar um teste e passar nele, não só a fama que ele consegue, mas conhece um pouco de dinheiro, né? Com isso ele conseguiu comprar o andar 77, que é o local que ele pediu pro Ban encontrar com ele mais pra frente, e fundou a Awakening Song. A
Aokei Song, acho que é assim que se fala. Foi nesse período que ele fundou essa organização, tá? Por mais que se você colocar ela em comparação a Fug, que também é uma que vai contra os princípios de Jahad e quer diretamente acabar com os planos de tirania dele ali dentro, a Aokei Song simplesmente quer sair da torre. Eles dizem que existe um lugar muito mais vasto e amplo, além de uma simples torre. E vale lembrar que existem relatos de outras histórias que na qual o Siu, que é o criador do mangá de Tower of God, menciona que na verdade seria como se fosse um universo compartilhado e que existe uma outra história que mais pra frente eu vou trazer pra vocês aqui, falando sobre um mundo na qual existem várias torres. Então talvez uma dessas torres seja a torre onde nós conhecemos a história de Ban e seus amigos e do Urek e desses outros personagens. Agora, pontos que me fizeram gostar desse personagem, é uma opinião própria minha. O Urek Mazino é um cara que chega e mostra presença. Não simplesmente da força dele quando ele parou o exército revolucionário ali, de continuar dando ênfase na batalha entre o Traumerei e o Gustang também, mas o fato de simplesmente o Urek ter entrado no meio da luta deles e metido a real na qual ele queria que acabasse com essa luta. E simplesmente chegou falando, fica tranquilo, não precisa vir um de cada vez não, pode vir os dois. O maluco é brabo. Essa é a potência que o cara tem. E se você acha que você viu toda a força dele, você se engana. Porque quando ele lutou contra o Luzlek, ele simplesmente usou 30% da força dele. Então o cara é muito poderoso. Não é à toa que ele é considerado como o Rei Barracuda, que é a forma de que ele luta, extremamente agressiva. E a Barracuda refere-se a uma criatura que existe dentro da torre que é extremamente agressiva. Seria uma enguia de aço muito agressiva, né? Óbvio. Fora as habilidades que ele consegue manipular de Shinsu dourado, que é uma das que ele utilizou contra o Ban lá no passado, né? Se com esse vídeo você não consegue entender a maestria dele com o Shinsu, ou por que ele é tão importante, ou por que ele se parece com o Eminem, sei lá, ele gosta de jogar o bonezinho pra trás e meter a porrada. É como se ele fosse aquele filme do Sylvester Stallone, na qual ele vira o boné, mexe o dedinho e torce o braço na porrada. É muito legal. Ele é um personagem carismático da Tower of God. Eu acredito que ele vai ser muito importante até mesmo pro crescimento do Ban, porque ele também já convidou o Ban para fazer parte da organização dele, né? Mas que o Ban ainda tá nesses dilemas do destino dele, ainda mais com o que tá acontecendo no último capítulo. Pessoal, ativa o sininho desse canal, se inscreve, deixa a panelada no like com o seu poder Shinsu, porque amanhã vai sair mais um capítulo de Tower of God. E nós aqui, e não só eu, como também o canal Enil Dezu, estamos sempre dispostos a trazer mais análises desses capítulos maravilhosos para vocês. São os poucos os canais que ainda estamos falando de Tower of God no Brasil. Tem outros canais que eu acompanho que faz um tempo que pararam, não sei porquê, mas eu só sei de uma coisa: nós unidos vamos conseguir fazer esse mangá brilhar aqui no Brasil. Falou? Forte abraço, pessoal, fique com Deus e até mais. Ô filha, cadê a tartaruga? Tartaruga peita. Ela gosta do hack, fogo.